minha empresa está inchada. Como identificar? Como você saber se a empresa cresceu ou inchou? Né? Existe uma diferença entre crescimento e inchaço. Muitas empresas até crescem, mas junto com esse crescimento, elas incham, elas inflam, se tornam mais lentas. E essa é a primeira característica da empresa inchada. Muitas vezes, essa lentidão é provocada por uma série de atividades informais que não estão nos manuais da empresa e acabam burocratizando ou modificando o processo e tornando o processo menos eficiente. Essas atividades informais, elas são muitas vezes criadas por estruturas informais que são criadas dentro da própria estrutura da empresa. Então a empresa tem um organograma, tem uma estrutura, mas existem estruturas informais que são criadas dentro da empresa, não pela empresa, mas pelos próprios colaboradores, pelas próprias pessoas que trabalham ali dentro, e essa relação diferenciada ela acaba modificando. Às vezes modifica para melhor, mas em grande parte das vezes modifica para pior. E quando a empresa cresce muito rápido, essas regras elas são definidas sem uma manualização e acabam sofrendo influência, como eu disse, dessas estruturas informais. Exemplos de estruturas informais? Grupos de religiosos, o time de futebol, a turma que sai para beber no final da tarde para fazer o happy hour. Então existem diversos grupos, né, que se formam ali dentro e que acabam criando, muitas vezes até invertendo a estrutura hierárquica do negócio. Um outro problema que pode acontecer é você perder o know-how. A empresa perdeu o know-how, não é você, a empresa perdeu o know-how. Isso acontece quando você deixa os procedimentos na mão dos funcionários e não documenta esses procedimentos. Os procedimentos da empresa precisam ser documentados e precisam ser seguidos. Os procedimentos têm que estar em conformidade com esses documentos. Se novos procedimentos forem ser realizados ou um procedimento tiver que ser modificado, é preciso fazer uma modificação nessa documentação para que esse registro não se perca e o controle dessas tarefas elas permaneçam ali de posse da empresa, para que se houver uma substituição de um profissional A, B ou C, quando o novo profissional chegar, ele vai executar exatamente como a empresa deseja que seja executado, né? Com conhecimento. Então o conhecimento ele tem que fazer parte do negócio. Muitas vezes isso deixa de acontecer quando a empresa cresce rápido demais, ela acaba se perdendo por não registrar o seu próprio know-how. Outro problema, quando a empresa cresce rápido demais, excesso de burocracia. Né? A empresa cresceu e a burocracia se avolumou demais dentro do negócio. Quero que fique bem claro que burocracia não é ruim. A burocracia é muito importante, porque nós precisamos da burocracia para que os procedimentos sejam executados em conformidade com aquilo que realmente precisa ser executado, né? Ser feito. Quando você não tem a burocracia, você perde o controle. Você precisa, então, que os procedimentos sejam documentados e seguidos dentro de uma determinada regra. E a burocracia determina isso. O ruim é quando a burocracia vem em excesso, porque aí você tendo excesso de burocracia, os procedimentos se multiplicam dentro do trabalho, as dificuldades, a máquina começa a ficar muito emperrada, e aí é onde esse excesso de burocracia acaba prejudicando a empresa que não soube crescer. O quinto problema é um descontrole no fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é onde se registram as receitas e as despesas diárias, semanais, mensais, né? E aí você vê o que está entrando, o que está saindo, se o que está entrando está dando para pagar o que está saindo. Basicamente é isso. Lógico que o prazo de entrada de dinheiro ele tem que ser menor ou igual ao prazo de saída de dinheiro, né? O dinheiro ele precisa entrar antes do dinheiro sair. E às vezes esse desequilíbrio acontece porque você dá um prazo para o pagamento, para que os seus clientes te paguem, e você tem um outro prazo que é menor para efetuar os teus pagamentos, para você pagar. Então, quando o prazo médio do dinheiro que entra é maior do que o prazo médio do dinheiro que sai, aí você tem um problema, porque o dinheiro vai demorar a entrar
e as contas vão chegar mais rápido. Então você precisa equilibrar esse prazo entre a entrada e a saída de dinheiro, né? Entre o registro do saldo bancário e as contas que vão se vencer, né? Isso é importante para você equilibrar o seu... Mas isso também é decorrência da lentidão do processo. Quando você tem um processo lento, né? Porque não é só o prazo do pagamento do cliente e o prazo do teu pagamento. É também o prazo que você leva para transformar o produto, né? Você também tem ali um tempo de transformação daquele produto que você precisa levar em consideração para equilibrar esse fluxo de caixa. O sexto problema está relacionado ao teu capital de giro. Você precisa ter um equilíbrio nas contas, né? Para que você apresente lucro, você tem que ter um capital de giro, uma relação entre o teu ativo circulante e o teu passivo circulante positiva. Mais do que isso, o teu capital de giro financeiro, né? O teu ativo circulante financeiro e o teu passivo circulante financeiro, que são os seus saldos bancários, o teu saldo de caixa e a relação desse teu saldo bancário e teu saldo de caixa com o teu passivo, que são as tuas dívidas de pagamento de empréstimos, de cheque especial, esses valores financeiros, essa relação ela tem que ser positiva também. Isso é o saldo de tesouraria, né? Esse saldo de tesouraria, naquelas contas, o saldo de dinheiro que você tem e os empréstimos que você tem para pagar, eles precisam ter uma relação positiva, né? Outra relação que precisa ser bem vista também é a relação entre o teu ativo operacional e o teu passivo operacional, né? Que o ativo operacional são ali que vem das contas a receber até os teus estoques, né? E os teus estoques. Essa relação com o passivo operacional, quer dizer, o passivo operacional, que são os fornecedores que você tem para pagar, né? Ele precisa, quando você subtrai o passivo operacional do ativo operacional, você tem aí a sua necessidade de capital de giro. Essa necessidade de capital de giro não é interessante que ela seja negativa, ela precisa ser uma necessidade de capital de giro positiva também, né? Então você tem lá a saldo de tesouraria, a necessidade de capital de giro, um valor, né, passivo menos ativo, ele precisa dar positivo, porque é o passivo que financia o ativo, né, quando você diz no que diz respeito ao operacional do ativo circulante. E o pior dos mundos, que é você ter um passivo circulante descoberto, você ter mais dívidas do que produtos e dinheiro, né, ou contas a receber, né? Você tem um passivo circulante maior do que um ativo circulante, é uma coisa muito ruim, porque aí vai descontrolar bastante, né? Você pode até ter isso momentaneamente, porque de repente você comprou máquinas e equipamentos, então você descapitalizou, tirou dinheiro lá de recurso próprio lá, seu do ativo, né, e do ativo circulante, e colocou lá pro imobilizado, comprando máquinas e equipamentos, tudo bem, né? Aumentou a tua dívida porque teve que pegar dinheiro, empréstimo do banco para comprar máquina e equipamento, aí tudo bem, né? Mas é uma coisa temporária e que você precisa calcular isso muito bem para poder não ter prejuízo também. Mas enfim, o teu capital de giro ele precisa estar equilibrado também, ele precisa estar com um resultado satisfatório, né? Então o problema é o desequilíbrio disso, porque quando a empresa incha e esses problemas de lentidão no processo acaba provocando esse descontrole no capital de giro. Quais são as soluções então para esses problemas? Primeira coisa é reduzir o tempo de reposição. O que é o tempo de reposição? O tempo que você leva para comprar e o tempo que você leva para receber, somado ao tempo que você leva para receber dos seus fornecedores. O tempo de reposição médio aí, ele precisa ser reduzido. Então você precisa acelerar o processo de compra, substituindo ou modificando ou melhorando o teu sistema de compras, o seu sistema de informática, treinando melhor os funcionários. Além dessas duas coisas, você pode fazer contratos de fornecimento, né? Contratos de fornecimento junto a fornecedores, onde o fornecedor, você não precisa realizar o processo de compra inteiro,
o processo de compra inteiro para fazer a compra acontecer, né? Quer dizer, o que é o processo de compra inteiro? É você ter a solicitação de compra, cotação de preço, pedido e a chegada da nota fiscal, né? Se você saltar a solicitação de compra, a cotação de preço, você simplesmente vai fazer o pedido e chegar na nota fiscal. Às vezes nem o pedido você vai fazer, o fornecedor tem acesso ao teu estoque e ele vai só repondo o teu estoque. O que é que isso provoca? Provoca um encurtamento no processo de compra. Então o tempo de reposição diminui e a tua necessidade de estoque acaba sendo reduzida por conta disso. Uma outra coisa que você pode fazer é negociar os teus prazos de pagamento com fornecedores. Alongar os prazos de pagamento. Então você pode negociar aquelas compras que já foram feitas, você pode negociar, e você pode negociar também as compras futuras. Então, se você comprava num prazo mais curto, você pode tomar a decisão de comprar com prazos de pagamento mais longos, né? Isso vai ajudar bastante no teu fluxo de caixa e, consequentemente, posteriormente, no teu saldo de tesouraria. Não compre sem a necessidade realmente de usar o produto, né? Aí você pode dizer assim, não, mas eu só compro produto que eu realmente uso. Se você fizer um levantamento nos seus estoques, você vai perceber que você tem produto lá que já está há muitos meses no seu estoque e não saiu ainda daquele estoque. E isso significa que aquele produto que está ali há muitos meses significa dinheiro há muitos meses parado. Então você precisa administrar muito bem o teu estoque e comprar apenas o necessário. Tem que fazer como o Henry Ford, como a Toyota revolucionou a fabricação de automóveis num tempo mais presente, né? Com as ideias que é exatamente trabalhar usando just in time. O Ford dizia, eu quero receber o meu motor de manhã e no final da tarde esse mesmo motor sair no meu Ford T para o meu cliente, né? E ele também dizia, você pode comprar um carro de qualquer cor, desde que seja preto. Ou seja, ele só tinha tinta preta porque ele queria um volume de estoque o mínimo possível, e se ele comprasse várias cores, ele ia ter que aumentar o estoque de tintas para atender a clientela. Como ele vendia todo o carro que produzia, ele produzia todos os carros somente preto, e aí quem quiser comprar, compra, quem não quiser, compra mais caro de outro fornecedor. Essa era a ideia dele, né? A Toyota revolucionou isso, pegou essas ideias do Ford e transformou e criou uma coisa chamada Just in Time, que é trabalhar apenas no tempo, que é uma coisa que eu posso falar para vocês no futuro, mas basicamente é usar essa mesma ideia do motor do Ford, né? De receber de manhã e entregar de tarde, ter o mínimo de estoque possível e trabalhar com um fluxo contínuo de produtos entrando e saindo do estoque para você reduzir o nível de estoque. Quando você reduz o nível de estoque, aquele dinheiro que está estocado, ele vai e sobe para a posição de saldo financeiro, o que melhora bastante, né? De saldo bancário, o que melhora bastante o problema do saldo de tesouraria também, e soluciona também os problemas do desequilíbrio no fluxo de caixa. Outra coisa que você pode fazer é negociar as dívidas dos clientes antigas, né? Dos clientes, aqueles clientes que estão na casa dos irrecebíveis, né? Os clientes que você acha que não vai receber nunca mais. Então, você pode entrar em contato com esses clientes e fazer uma proposta, né? Lembre-se que você não é banco. Então, banco ou cartão de crédito é que põe os juros nas alturas e não interessa se o cara vai pagar ou não. Você pode negociar, você pode receber o principal, você pode negociar a dívida com juros mais baixos, né, para que você receba e não recorra a bancos para pedir dinheiro emprestado. É melhor você receber uma conta que você não ia receber tão cedo, com um juro menor, né, numa condição que o cliente possa pagar, do que você nunca receber esse dinheiro e acabar recorrendo a banco e pagando juro muito mais caro. É preciso, então, negociar os prazos junto a esses clientes, né? Os valores junto a esses clientes que você achava que nunca mais ia receber os pagamentos dos clientes antigos que estão lá perdidos dentro do contas a receber, né? Acumulados, embarreirados, como diz aqui no Nordeste, né?
aquelas contas estão lá paradas e você não vai receber, e é melhor você negociar, fazer uma negociação do principal, colocar um juro baixo para poder receber e o cliente ter condição de pagar e voltar a comprar de você no futuro. Outra coisa que você precisa também analisar são as condições, né, os prazos de pagamento para os novos clientes. Né? É necessário você encurtar isso. Né? É necessário, muitas vezes, você verificar se há a possibilidade de encurtar. Quanto mais curto o prazo de pagamento do cliente, melhor para o negócio. Né? E às vezes esses prazos, se você analisar bem, você pode conseguir realizar algum encurtamento nas condições de pagamento do cliente que não vai trazer nenhum prejuízo financeiro comercial para as vendas. Né? Então é importante verificar isso. Por último, treinar vendedores, o pessoal da cobrança, do crédito, os analistas de crédito, se você tem esses analistas de crédito, se a sua empresa tem esse analista de crédito, ou se você é o analista de crédito, é preciso ter um treinamento, né? Oferecer cursos para esse pessoal para que você não perca os bons clientes para a concorrência e, pior ainda, que você não adquira clientes, né? Que você não aceite clientes que não vão te pagar, né? Clientes que vão acabar se tornando inadimplentes e deixando a conta lá no contas a receber. Não adianta você vender e não receber, né? Então a conta vai ficar lá no contas a receber e você não vai receber nunca, e aí o prejuízo é só seu, né? Então é preciso analisar bem o crédito, analisar bem os clientes e jogar esses clientes ruins para a concorrência e trazer os clientes bons para dentro da sua empresa. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho e daí o vídeo vai chegar para mais pessoas se você fizer isso, e o canal vai agradecer bastante. Se tiverem sugestões, pode colocar sugestões aí nos comentários, né? Sugestões de assuntos para serem abordados, porque daqui para frente eu vou criar um monte de vídeo aí. Eu acho que esses são os primeiros vídeos que eu estou criando, e à medida que o tempo vai passando, os vídeos vão melhorando com certeza, e o conteúdo eu vou ajustando a partir das necessidades de vocês. Um grande abraço e até a próxima.